Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero, senhor presidente, neste primeiro momento, fazer um agradecimento todo especial ao meu partido, de modo particular ao líder Antônio Carlos Magalhães Neto, que me indicou num gesto de confiança para exercer o cargo de presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Nós temos, ao lado de outros parlamentares dos mais diversos partidos políticos, discutido temas importantes relacionados à segurança pública e às políticas públicas nessa área fundamental para o Estado e para a sociedade brasileira. Nós realizamos uma série de seminários, de audiências públicas para discutir questões relacionadas ao desarmamento, ao ingresso de drogas no território nacional, à circulação, evidentemente, de armas ilegais, buscando formatar textos para melhorar o nosso ordenamento jurídico e propiciar ao Estado e à sociedade normas que versem sobre o combate efetivo da violência ou o aumento da violência. Tivemos a oportunidade de assistir diversas palestras importantes, algumas que trataram de estatísticas, de dados relacionados ao aumento da violência, à interiorização da violência e dados que demonstram claramente qual a origem da violência no nosso país. Estamos, senhor presidente, estarrecidos com a falta de bancos de dados, de um sistema nacional de segurança pública, e temos plena convicção que é em função dessa falta de estrutura que nós estamos hoje num dos países mais violentos do planeta. O Brasil só consegue vencer em termos de dados para a Segunda Guerra Mundial. Durante um ano se morre mais gente neste país, do que em qualquer outro conflito, do que em qualquer outra guerra que aconteceu. Esse número é um número que causa uma sensação de insegurança na sociedade brasileira. É um número que demonstra que nós estamos vivendo um momento muito difícil no que concerne à violência. Nós temos aí a proliferação do crack, mais de 700% o aumento nos últimos 4 anos do consumo desta droga que mata, que prejudica, que retira qualquer perspectiva de futuro para os nossos jovens e para os nossos adolescentes. É necessário, portanto, que o governo esteja alerta, que o governo invista em segurança pública, que o governo propicie os meios para que as forças policiais possam, de forma efetiva, combater aqueles que são os agentes do crime, combater o tráfico, evitar a circulação das armas ilegais, cuidar bem da fronteira do nosso país, são quase 17 mil quilômetros de fronteira, evitar a proliferação do mal do século, que é o consumo do crack pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens, que desintegra as famílias, que é a causa maior da violência, das mortes, dos furtos, dos roubos, dos estupros e tantos outros tipos penais. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, mas não cabe apenas ao Poder Executivo tratar dessa questão. E eu venho hoje aqui à tribuna da Câmara dos Deputados para, em nome de diversos parlamentares que querem a discussão em segundo turno da chamada PEC 300 no plenário da Câmara, e em nome de diversos líderes das categorias profissionais que estão hoje em Brasília, fazer um apelo ao plenário desta casa, senhor presidente. Porque não é possível que uma matéria que passou por uma comissão de Constituição e Justiça, por uma comissão especial, uma matéria que já foi votada em primeiro turno, ela seja encaminhada para uma nova comissão especial que não tem nenhuma previsão legal no regimento da Casa, nem na Constituição da República. É preciso tratar dessa questão de forma responsável, de forma séria, porque nós não podemos cobrar
dos trabalhadores de segurança mais eficiência com os baixos salários que eles estão recebendo. Há poucos dias o Brasil acompanhou os fatos que aconteceram no estado do Rio de Janeiro com os bombeiros militares, que reivindicavam aumento das suas remunerações e que foram inclusive apenados com prisões porque estavam reivindicando e tinham chegado ao limite nesse processo de negociação com os governos, com o gestor público, que não quis atender aos trabalhadores de segurança, nem os seus representantes. Durante meses, uma tentativa de negociação. E veja, senhor presidente, o estado do Rio de Janeiro, que recebe para investimentos e, portanto, para liberar o seu orçamento, mais de 80% dos royalties do petróleo, da exploração petrolífera do nosso país. E lá naquele estado, um soldado, deputado Átila Lins, do bombeiro ou da polícia, recebe apenas R$ 960. Como nós podemos, então, resolver essas questões? Só teremos condições de resolver definitivamente se esta Casa aprovar uma proposta de emenda à Constituição que verse sobre a criação de um fundo constitucional, para que o governo federal também possa compartilhar, participar com a responsabilidade de dividir o ônus, de dividir esse dever de cumprir as obrigações de pagar melhor aos integrantes das polícias em todo o país. E a PEC 300 diz exatamente isso, que é necessário criar o Fundo Constitucional e, através de lei complementar, se instituir um piso nacional, é o que diz a PEC 300. E eu lamento profundamente que nós estejamos aqui fazendo essa discussão com as galerias vazias, enquanto lá fora nós temos mais de 2.000 policiais impedidos de ter acesso à casa que é do povo. Nós estamos vivendo ou não numa democracia? É uma democracia esse regime que nós estamos vivendo hoje? Onde nós estamos aqui a debater, a discutir as questões relacionadas à segurança pública e os trabalhadores de segurança pública não podem acompanhar os nossos discursos, os nossos pronunciamentos. Isso é democracia ou é uma ditadura branca que nós estamos vivendo nesse país? De um governo que não quer investir em segurança pública, de um governo que criou uma comissão para procrastinar a discussão, o debate, a aprovação da PEC 300. É necessário retomar esse debate e essa discussão. E eu quero dizer da nossa preocupação com uma série de mobilizações que já estão sendo anunciadas e falarei após a parte do deputado Átila Lins. Meu prezado deputado Mendonça Prado, eu estive junto com Vossa Excelência em toda a movimentação a respeito da votação, da apreciação da PEC 300. Vossa Excelência era um dos mais árduos defensores daquela nossa ação nos debates nos estados, nas audiências públicas, aqui mesmo em Brasília. E então estivemos sempre juntos nessa luta. E o que me incomoda um pouco é de a imprensa, na palavra sempre de alguém do governo, ou um governador, talvez mal informado, não sei, dizer que o rombo nas contas públicas com a aprovação da PEC 300 seria mais de 40 bilhões. Ora, como podemos calcular, como pode ser calculado esse rombo nas contas públicas se a PEC 300 não fixa o valor do piso? A PEC 300 apenas cria um piso cujo valor será fixado em até 6 meses depois da promulgação da emenda constitucional, quer dizer que, aprovando aqui nós o segundo turno, vai para o Senado da República, que vai lá deliberar. Depois será promulgada. Após essa sistemática, deputado Mendonça Prado, vai então, a presidente da República terá 180 dias para mandar um projeto de lei complementar, dizendo que o piso salarial será no valor de X, e, ao mesmo tempo, dando vida ao fundo que a PEC também cria, de um fundo federal para ajudar os estados, porque hoje a reclamação é de que os estados não aguentariam o pagamento de um piso.
Ora, ninguém sabe nem quanto vai ser o piso e os estados já dizem que não aguentam. Então vamos fazer um piso, fixar um piso que seja possível os estados arcarem com essa nova despesa, e aqueles estados que não tiverem condições de arcar com essa nova despesa, em função desse novo piso, eles seriam ajudados com esse fundo federal que está previsto na PEC 300. De forma que, o que eu acho que tem que ficar bem claro, a PEC 300, sendo aprovada no segundo turno, ela vai ensejar ao governo federal ainda até 6 meses para fixar o valor. Então isso tem que ficar claro. E vamos acabar de estar divulgando rombos públicos com a PEC, quando não é verdade. Não há nenhum valor na PEC. Então como é que eu vou saber se os estados vão ter um rombo, o país vai ter um rombo de 30 bilhões, se eu não sei se o piso vai ser 3, 2,5, 3,5, não é verdade? Nós tiramos a vinculação com os salários da polícia, e dos bombeiros, da Polícia Civil, do Distrito Federal. Acabamos com a vinculação porque era inconstitucional. De forma, meu caro deputado Mendonça Prado, eu estou acompanhando o discurso de Vossa Excelência, acho que Vossa Excelência tem razão de que nós temos que encontrar uma fórmula. Eu, inclusive, estou na comissão especial presidida pelo deputado Arnaldo Faria de Sá, que foi encontrada essa nova forma de ouvir os governadores, tentar encontrar um mecanismo, governadores, governo federal, e Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Segurança Pública, tem tido uma participação muito ativa, procurando também nos ajudar e ajudar a todos nós a encontrar um caminho que permita nós darmos tranquilidade ao setor de segurança pública do Brasil, que estão realmente esperando há muito tempo já que haja um piso salarial capaz de lhes dar dignidade para que eles possam sustentar suas famílias. Muito obrigado pela parte de Vossa Excelência. Eu que agradeço, deputado Atley, Vossa Excelência contribuiu sobremaneira com o nosso pronunciamento. Sua participação, Vossa Excelência discorreu de forma correta sobre o tema, mostrando claramente que a PEC 300 não traz valores. Por isso, esse debate e essa divulgação que estão fazendo aí sobre as despesas, eu gostaria de saber quais são os cálculos que estão sendo feitos para encontrar esses valores exorbitantes que estão divulgando, que estão publicando através dos mais diversos veículos de comunicação. Não existe valor na PEC 300. Não tem nada de 3.500, nem 4.500 reais. Não existe absolutamente nada que vincule a remuneração dos policiais do Distrito Federal. Isso tudo é uma falácia. A norma que nós pretendemos aprovar na Câmara dos Deputados diz apenas da obrigatoriedade de se criar um fundo constitucional. É evidente que com tributos federais, o Brasil é uma república federativa, constituída pela União, pelos estados e pelos municípios, e nós sabemos que a União arrecada 64% de tudo que a população paga na forma de impostos, taxas e contribuições. E é necessário sim que a União também participe, que a União compartilhe com essa responsabilidade da folha de pagamento, da mesma forma que faz com a saúde e com a educação. Todos nós sabemos que o legislador constituinte inseriu no texto da Carta Magna o fundo, a previsão de fundo para a educação e para a saúde, mas não contemplou o setor de segurança pública. E é por isso que a todo instante nós constatamos os problemas do nosso país em função da falta de recursos. E nós já temos aí, com mais de 250 assinaturas, uma proposta de emenda à Constituição de número 63, que tem como objetivo estabelecer, destinar 5% do imposto de renda e do imposto sobre o produto industrializado para alimentar o Fundo de Segurança Pública do nosso país. Eu tenho plena convicção de que a partir de agora nós teremos sim o apoio dos governadores de todos os estados brasileiros, porque o que nós desejamos é a participação da União nesse processo de gestão da segurança pública. Nós não podemos admitir que um cidadão que trabalha no combate ao crime, no combate ao tráfico de drogas, ele ganha apenas R$ 960 no final do mês para manter a sua família, para educar os seus filhos. Que governo é esse? Que falta de sensibilidade é essa? E a falta de sensibilidade maior
é chegar aqui na Câmara dos Deputados e saber que impera uma espécie de ditadura que proíbe o acesso dos trabalhadores. E que coincidência é essa? Logo o Partido dos Trabalhadores, que está no poder e presidindo a casa, é justamente o partido que proíbe o acesso dos trabalhadores ao Parlamento brasileiro. E foi o único líder partidário que não assinou o requerimento para a votação. Foi o líder do PT, não assinou o requerimento para a votação da PEC 300. Nós temos todas as assinaturas de todos os partidos da base do governo. Será que essa casa vai se transformar numa casa de refém do Partido dos Trabalhadores? Eu tenho plena convicção de que a maioria dos parlamentares petistas são favoráveis à PEC 300. Até porque já ouvi uma série de manifestações, tanto na Comissão de Segurança Pública, quanto em uma série de audiências que nós realizamos em todo o país. O que nós estamos assistindo aqui, senhor presidente, é algo abominável, reprovável, impedir o acesso dos trabalhadores às galerias. Que PT é esse? Ganharam a eleição enganando a sociedade. Disseram que eram favoráveis à PEC 300 e agora não querem sequer permitir o acesso ao debate e à discussão da proposta de emenda à Constituição número 300. Portanto, eu quero dizer aqui que recebi a procuração agora das lideranças das polícias militares, dos bombeiros militares, das polícias civis, para dizer da tribuna desta casa que será deflagrado um processo de mobilização neste país das forças de segurança e se atribui ao Partido dos Trabalhadores essas manifestações contrárias à inércia do Congresso Nacional, que votou a proposta antes da eleição presidencial e que engavetou a proposta depois que a presidente Dilma venceu as eleições com os votos dos trabalhadores de segurança pública desse país. A questão não é mais meramente técnica, a questão agora é política. A questão é política, porque os trabalhadores de segurança foram enganados pelo PT e a prova é a falta da assinatura do líder do Partido dos Trabalhadores. Deputado Mendonça Prado, peço uma parte a Vossa Excelência. Com muito prazer, concedo a parte a Vossa Excelência, em seguida ao parlamentar do PSDB. Senhor presidente e senhor deputado Mendonça Prado, na tribuna, usando esse espaço para poder falar à nação do sentimento de indignação que toma conta, especialmente daqueles que sentiram-se traídos com a eleição de 2010 e com as outras eleições, mas que a propaganda e o marketing feito pelo governo do PT é algo tão forte, gastam bilhões com isso, que tentam de forma goebbeliana, assim como Hitler fez na Alemanha, fazer da mentira uma verdade, porque ela é repetida muitas vezes. Então veja, Vossa Excelência, a questão da PEC 300. A PEC 300 já encontrou aí campanha por todos os cantos, elegeu deputados ligados à base do governo. E quando chega aqui a plenário, começam a fazer o jogo da avestruz, que bota a cabeça embaixo da terra ou da areia e fica lá tentando se esconder, mas fica com a outra parte de fora. Veja, Vossa Excelência, também, né? Nós temos a questão da emenda 29. A emenda 29, que é a nossa emenda da saúde, mais recursos para a saúde, colocar a União também no bolo dos estados e municípios para ter mais recursos, dada a situação em que a saúde se encontra. Vossa Excelência fala da segurança, a violência está aí, a saúde não é diferente, e há 11 anos está aqui para ser votado. E o PT fez como cavalo de batalha da sua primeira campanha em 2002, a questão de recursos para a saúde, e até hoje não se votou. Então nós estamos vivendo isso aqui, está aqui com umas prioridades da bancada do PPS, entregues ao presidente da casa, a PEC 300, a emenda 29, precisa de regulamentar, está pronta há muitos anos para ser votada em benefício do povo brasileiro, e isto não acontece. Então venho dizer a Vossa Excelência da satisfação, parabenizá-lo, né? Afinal nós estamos vendo aí o Brasil mergulhado numa crise moral, ética, né? De governos que passam, repassam, um escândalo por toda a ordem, corrupção de todo lado, dinheiro, né? Cargos comissionados, aparelhamento do Estado, uma máquina que tomou conta do poder público brasileiro em benefício de um partido. E quem está dizendo isso não é o deputado Mendonça Prado e nem o deputado Rubens Bueno. Quem diz isso é o Procurador-Geral da República, reiterado agora pelo novo procurador. Então, venho, Vossa Excelência, parabenizar
pelo seu pronunciamento. Os trabalhadores tinham que estar aqui na galeria, defendendo os seus interesses, como sempre foi, porque aqui é a casa do povo. Parabéns a Vossa Excelência. Agradeço, deputado Rubens Bueno. Concedo a parte ao deputado Luiz Fernando. Deputado Mendonça Prado, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo discurso que faz. Quero cumprimentar e saudar o povo de Sergipe por ter eleito alguém com tamanha qualidade para poder fazer a representação dos interesses do povo de Sergipe aqui no Parlamento. Eu quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência faz um discurso absolutamente razoável, visto que o Congresso Nacional ainda não conseguiu admitir uma agenda que seja dos seus projetos. Nós que temos acompanhado a edição de medidas provisórias, deputado Mendonça Prado, nós percebemos que o primeiro semestre do ano passado, nós registramos um aumento em 10% daquelas que são as edições de medidas provisórias, o que dá, naturalmente, a sensação clara de que nós estamos perdendo as nossas atribuições para a votação de matérias que são de interesse do país. Parabéns pelo discurso de Vossa Excelência, só quero cumprimentar dizendo que o Congresso Nacional, especialmente esta Casa, deve ter uma agenda própria de votação, que deve incluir a PEC 300 e a emenda 29, tão bendita aqui pelo nosso líder do PPS. Parabéns, deputado Mendonça Prado, pela sua fala e pelo seu discurso. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Concedo a parte ao deputado do PT. Deputado Mendonça Prado, o senhor... Zaratini. São Paulo. O senhor tem Carlos feito... Zaratini. Obrigado. O senhor tem feito uma batalha muito grande em relação à PEC 300. Quero saudá-lo porque realmente é uma discussão bastante complexa e nós vamos ter que enfrentar essa discussão aqui em algum momento. Mas eu queria também deixar um pouco do meu estranhamento quando, por exemplo, se fala aqui muito em corrupção do governo federal e nós estamos vendo em São Paulo casos estarrecedores, deputado Mendonça Prado. Nós vimos, por exemplo, agora ex-diretores da Companhia de Água Sabesp saíram de uma empresa, ao assumirem como diretor, triplicaram o valor dos contratos dessa empresa e, passado algum tempo, voltam para a mesma empresa. Então, é uma coisa assim que a gente fica estarrecido, e a gente fica mais estarrecido ainda de não ver nenhum destaque na mídia de São Paulo sobre essa questão. Então, essas questões, só vê mesmo esse caso do turismo agora. Essa ONG que assinou esse convênio de 3 ou 4 milhões com o Ministério do Turismo, tem a participação de elementos que são funcionários da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, e que, inclusive, envolveram inadvertidamente um vereador do PSDB e até mesmo um deputado que é, julgo, primeira grandeza dessa casa, que é o deputado Arnaldo Jardim. Nós não podemos fazer acusações sem verificar exatamente o conteúdo das coisas. E é isso que eu queria concluir. Muito obrigado pela parte. Agradeço a Vossa Excelência, só que eu não entendi a parte de Vossa Excelência, porque eu não fiz... Eu não falei de corrupção, falando da PEC 300, nem de PT, eu estou falando da PEC 300. Cadê? Ilustre deputado. É assim que está acontecendo há 9 anos. Eu vou pedir desculpa. Deputado Márcio, seria um prazer imenso, até porque Vossa Excelência é meu querido amigo e conterrâneo, mas eu tenho apenas 1 minuto e 46. Eu peço a compreensão de Vossa Excelência para concluir o meu pronunciamento, até em atenção ao nosso querido presidente, fazer um apelo ao Parlamento. Hoje eu pedi ao deputado Marcos Maia para nós concluirmos a votação da PEC 300 em segundo turno. E os líderes que estão aqui sem acesso ao Congresso Nacional se comprometem a assinar um documento para que essa PEC 300 só vá ao Senado da República após um acordo das lideranças. Mas nós temos que concluir, porque essa comissão que está aí é um equívoco muito grande. Não há nenhuma previsão regimental. A PEC já passou na Comissão de Constituição e Justiça, já passou numa comissão especial. Não há nenhuma previsão legal. Nunca aconteceu isso no Parlamento, se criar uma comissão especial de uma matéria que já foi votada em primeiro turno. Então isso só tem um objetivo: procrastinar. E eu acho um erro, porque o governo pode até sair ganhando se o governo dialogar e conseguir corresponder à expectativa. Por que nós vamos ficar aqui sofrendo esse desgaste por uma ação equivocada de determinados líderes? Portanto, é esse apelo que eu faço para que nós possamos votar imediatamente a PEC 300 e atender
a reivindicação ou as reivindicações dos trabalhadores de segurança pública aqui representados neste plenário pelo nosso querido amigo deputado federal Major Fábio da Paraíba. Muito obrigado pela atenção, presidente, do senhor e de todos os presentes. Senhor presidente.